Oração para dormir e entregar toda a dor nas mãos de Deus. Antes que você adormeça, existe uma dor dentro de você que precisa ser colocada no lugar certo. Não no fundo do peito, não nos cantos escondidos da mente, mas nas mãos de Deus. Essa dor talvez venha acompanhada de um pensamento que não se cala, de um medo que insiste em seguir você até a noite, de um cansaço que não passa mesmo quando o corpo tenta descansar. É como se o coração estivesse pedindo ajuda em silêncio, enquanto você tenta fingir que está tudo bem. Só que Deus não pede que você finja. Ele pede apenas que você entregue. Entregue o que pesa. Entregue o que machuca. Entregue o que você já não consegue sustentar sozinho. Há momentos em que a noite amplifica tudo o que você tentou ignorar durante o dia. O quarto fica quieto demais, e é justamente nessa quietude que a mente começa a trazer à tona tudo aquilo que você queria esquecer. A ansiedade toma formas estranhas, o passado lateja, os medos assumem mais espaço do que deveriam. E você percebe que, apesar de estar deitado, não está descansando. Algo dentro de você continua acordado, buscando respostas, tentando resolver aquilo que não se resolve com força humana. É por isso que esta oração começa agora, porque existe um limite para o que você consegue carregar sem ajuda divina. Deus conhece esse limite e não te julga por isso. Ele te convida para algo mais simples do que você imagina: descanso. O descanso não é apenas fechar os olhos, é confiar. Confiar que mesmo quando você não está no controle, Deus está. Confiar que aquilo que hoje te dói não será o que sempre vai definir o seu caminho. Confiar que existe alguém maior do que a dor trabalhando a seu favor enquanto você dorme. Essa confiança nasce no momento em que você decide parar de lutar contra o que te feriu e permitir que Deus toque esse lugar ferido. Há dores que não são resolvidas com explicações, mas com presença. E Deus está presente agora, mesmo que você não sinta. A presença dele não depende da sua percepção, depende da fidelidade que ele sempre teve com você. Enquanto sua mente tenta encontrar um jeito de se acalmar, Deus já está oferecendo o caminho. E esse caminho começa com um simples ato: abrir o coração. Não para o mundo, não para pessoas, mas para Ele. Abrir o coração é admitir que existe uma ferida, admitir que ela dói, admitir que talvez você tenha tentado por tanto tempo resolver tudo sozinho que esqueceu que existe um Pai que cuida, e Ele cuida de um jeito que o mundo não entende. Ele cuida quando ninguém mais vê. Ele cuida quando você desaba no seu interior. Ele cuida quando você não tem palavras para explicar o que sente. Ele cuida quando você não sabe o que pedir. Você não chegou aqui por acaso. Há uma intenção divina nesta noite. Talvez você não veja, mas Deus vê. Ele vê o que você viveu hoje. Ele vê o que você carrega há meses. Ele vê o que você tenta esconder até de si mesmo, e agora Ele te conduz para um momento que não é apenas uma oração, mas um encontro com o descanso que você tanto precisa, um encontro com a paz que você achou que não existia mais, um encontro com a entrega que transforma a dor em algo que Deus pode cuidar. Hoje você não vai dormir sozinho, nem com o peso que trouxe até aqui. Hoje você vai descansar nas mãos daquele que nunca perde nada do que entregamos a Ele. Convite ao descarregar interior. Há um momento no final do dia em que a alma pede para ser ouvida. Não é um pedido barulhento nem desesperado. É quase um sussurro, como se viesse de um lugar que você tenta ignorar para conseguir seguir em frente. Só que agora, nesta oração, esse lugar interior que acumulou tensões, memórias e dores, finalmente encontra espaço para respirar. É aqui que você dá permissão para tudo aquilo que carregou vir à superfície. Não para te ferir, mas para ser entregue.
A maioria das pessoas tenta enterrar suas dores porque se acostumou a pensar que sentir é sinal de fraqueza. Mas a fé cristã ensina o contrário. Reconhecer a dor diante de Deus é ato de coragem espiritual. É sinceridade rara. É deixar que o Criador toque aquilo que você mesmo não conseguiu curar. Quando a noite chega, tudo fica mais sensível. O corpo tenta desacelerar, mas a mente ainda corre. Os pensamentos se atropelam e formam um peso que parece não ter nome. É nessa hora que você começa a perceber quantas emoções guardou sem nem notar. Coisas pequenas e grandes, palavras que machucaram, situações que você tentou resolver sozinho, pressões que se acumularam em silêncio. Quando você se recolhe para dormir, esse acúmulo finalmente aparece, não para te punir, mas porque existe algo em você que precisa de atenção. E Deus sabe disso muito melhor do que você. Ele vê esse acúmulo. Ele percebe quando você tenta ser forte o dia inteiro. Ele entende quando você sorri por fora e se desgasta por dentro. Nada disso passa despercebido aos olhos daquele que te formou. Este é o momento de abrir espaço para sentir o que você tentou evitar. Não para sofrer de novo, mas para deixar que Deus te acompanhe dentro desse sentimento. Existe uma diferença entre lembrar e reviver. O que Deus quer agora não é que você reviva a dor, mas que reconheça que ela existe. Reconhecer é diferente de se afundar. Reconhecer é o primeiro passo da entrega. É como dizer: Senhor, aqui está o que está pesado. Eu não quero continuar carregando isso sozinho. É esse tipo de verdade que cria um ambiente seguro entre você e Ele. Porque Deus não abençoa máscaras, Ele abençoa corações transparentes. Enquanto você se permite olhar para dentro, perceba que a presença de Deus já está te envolvendo. Não é um toque que pressiona, é um toque que acolhe. Não é uma presença que exige explicações. É uma presença que oferece descanso. Deus não precisa que você organize suas emoções para a apresentar a Ele. Ele te acolhe como você está. Ele entende quando você não encontra palavras. Ele lê aquilo que você sente antes mesmo que você consiga explicar. E isso não é motivo de vergonha, é motivo de alívio. Porque você não precisa esconder nada do Criador. Ele é o único lugar onde você pode ser completamente sincero, sem medo de ser rejeitado. A dor que você carrega não é um problema para Deus. O peso que você sente não assusta o céu. As lágrimas que você engoliu durante o dia não passam despercebidas. Cada uma delas tem valor diante de aquele que conhece sua história inteira. É por isso que, agora, você é convidado a permitir que tudo apareça. A preocupação que te desgasta, a culpa que você tenta ignorar, a ansiedade que aperta o peito, a lembrança que insiste em voltar, a pressão que faz você duvidar da sua própria força. Nada disso precisa ser escondido. Pelo contrário, agora é a hora de abrir o coração e deixar que Deus veja tudo. Não porque Ele não saiba, mas porque você precisa sentir que não está sozinho enquanto enfrenta o que está dentro de você. À medida que você reconhece essa dor, algo começa a mudar. O simples ato de admitir já tira uma parte do peso. Quando você identifica o que sente, você para de lutar contra si mesmo. A mente se acalma um pouco. O coração perde parte da rigidez que criou para se proteger. É nesse ponto que a entrega começa a se tornar possível, porque ninguém consegue entregar aquilo que não admite que existe. Deus trabalha na sinceridade. Ele cura na verdade. Ele fortalece quando você para de fingir que não dói. A transparência abre espaço para o movimento divino. Agora, permita que essa consciência continue crescendo. Perceba como a presença de Deus se adapta ao que você sente. Ele não força, Ele não apressa, Ele não exige que você supere. Ele apenas te acompanha enquanto você olha para dentro.
E sua presença traz uma luz suave que não expõe para envergonhar, mas ilumina para restaurar. É uma luz que mostra onde está a dor, não para te acusar, mas para te acolher. Uma luz que diz que existe cura, mesmo quando você não sabe por onde começar. É nesse ambiente que sua alma começa a se preparar para a entrega verdadeira. Ainda não é a hora de soltar tudo, mas é a hora de reconhecer tudo. O coração está sendo amolecido, as defesas estão sendo suavizadas, a dor está sendo vista. E quando algo é visto por Deus, já está em processo de cura. Este é o início de um descanso profundo, porque não existe descanso verdadeiro quando a alma está escondida. Agora, com o coração mais aberto e a presença divina envolvendo cada sensação, você está pronto para seguir ao próximo passo, onde Deus se aproxima de você de um jeito ainda mais íntimo e pessoal. O encontro noturno com Deus. Há um momento na oração em que a presença de Deus deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma realidade percebida. Não é algo que se explica, é algo que se sente. Você não força, não inventa, não cria, apenas percebe. E agora, enquanto você continua abrindo o coração, essa presença começa a se aproximar da sua consciência de um jeito silencioso e verdadeiro. Imagine a cena sem exagero, sem fantasia, apenas com honestidade interior. Você está no seu quarto, buscando descanso, e Deus se aproxima. Não como alguém distante observando de longe, mas como quem se importa, como quem chega para estar ao seu lado, como quem entende o que se passa dentro de você e sabe exatamente onde tocar. Pense na forma como Deus se achega. Ele não invade, ele não interrompe, ele não força a porta do seu coração. Ele chega como quem respeita seu tempo e seu ritmo. Ele se aproxima porque sabe que sua alma está cansada demais para pedir ajuda de maneira eloquente. Ele entende que há dores que te deixaram exausto e que você já não sabe como transformá-las em palavras. Por isso ele não espera explicações. Ele chega apenas porque te ama. Chega porque viu o peso do seu dia. Chega porque percebeu a luta silenciosa que você travou por dentro. Chega porque sabe que, para dormir com paz, você precisa sentir que não está sozinho. Imagine Deus sentado ao seu lado, não como uma imagem distante, mas como presença real. Ele olha para você com ternura, como alguém que conhece sua história inteira, seus limites, suas falhas, suas esperanças e seus medos. O olhar dele não julga, não cobra, não exige. É um olhar que entende, um olhar que acolhe, um olhar que te lê por dentro com mais clareza do que você mesmo. Esse olhar não expõe sua dor para te constranger, mas para te libertar. É como se ele dissesse sem palavras: eu sei, eu vejo, eu estou aqui. Você não precisa carregar isso sozinho. Agora perceba como a proximidade de Deus muda a atmosfera ao seu redor. O quarto parece menos pesado, a respiração fica mais leve. O corpo começa a entender que pode soltar um pouco da tensão que guardou o dia inteiro. A mente começa a diminuir a velocidade dos pensamentos. Não porque você decidiu relaxar, mas porque a presença divina cria um ambiente de segurança. Quando você percebe que está acompanhado por alguém que te conhece profundamente, o interior deixa de lutar. A alma encontra um lugar onde pode repousar sem medo. Enquanto você imagina Deus ao seu lado, busque perceber que essa aproximação não é imaginária, é espiritual. Não depende da sua capacidade de visualizar, mas da realidade de que Ele está sempre perto de quem sofre. Ele sempre se inclina para quem busca consolo. Ele sempre caminha ao lado de quem está cansado. E agora, Ele está aqui para caminhar com você dentro desse quarto silencioso. Não há distância entre você e Ele neste momento. O Deus que criou o universo inteiro escolhe agora estar ao lado da sua dor. Isso, por si só, já é o começo da cura.
Perceba como a presença dele começa a tocar o lugar exato onde você sente a dor. Talvez seja um aperto no peito, talvez seja uma inquietação na mente, talvez seja uma lembrança incômoda, talvez seja uma preocupação que não dá trégua. Deus sabe onde tocar. Ele não toca onde não deve. Ele não pressiona aquilo que está sensível. Ele toca com precisão e delicadeza. Seu toque não machuca. Seu toque restaura. Seu toque acalma. É como se ele colocasse a mão sobre sua alma, dizendo que existe esperança para aquilo que você acha que já não tem solução. À medida que você sente essa presença, permita que a confiança comece a se formar dentro de você. Não é uma confiança baseada em explicações ou garantias humanas. É uma confiança baseada na certeza silenciosa de que Deus está aqui, de que Ele te acompanha, de que Ele compreende cada detalhe do que você viveu, de que Ele não se afasta quando você está fraco, de que Ele não espera que você seja perfeito. A confiança nasce quando você percebe que a presença de Deus não depende da sua força. Ela depende da fidelidade dEle, que nunca falhou. O encontro com Deus, nesta noite, é a base de tudo o que vai acontecer a seguir, porque ninguém consegue entregar uma dor para alguém em quem não confia. E agora, enquanto você sente a proximidade divina, seu coração começa a se preparar para entregar aquilo que te pesa. Não porque você está desistindo, mas porque está finalmente entendendo que não precisa carregar sozinho. Este encontro transforma a noite, transforma a maneira como você respira, transforma a forma como você vê o que está por vir. Deus não está te observando de longe. Ele está aqui, pronto para receber tudo aquilo que a sua alma já não consegue segurar. Agora que você sente essa presença mais claramente, o caminho está aberto para o próximo passo. É aqui que o ato de entregar a dor começa a se tornar possível. A entrega não nasce da força, nasce da confiança. E é exatamente essa confiança que Deus está despertando dentro de você neste momento silencioso e sagrado. A entrega da dor, o ato espiritual central. Chega um ponto da oração em que a presença de Deus já não é apenas percebida, mas se torna um convite silencioso, firme e cheio de amor. Você sente que Ele está perto, entende seu interior e acompanha cada movimento da sua alma. E é exatamente nesse momento que surge a pergunta que você talvez nunca tenha formulado, mas que agora se torna inevitável. O que fazer com essa dor que te acompanha há tanto tempo? O que fazer com esse cansaço que insiste em te seguir? O que fazer com essa sensação de que existe algo dentro de você pedindo ajuda? A resposta não está em resistir. A resposta está em entregar. Entregar a dor a Deus é um gesto profundamente espiritual. Não é desistir, não é escapar, não é abandonar a luta. É reconhecer que existe um limite humano e que, quando esse limite é alcançado, a fé oferece um caminho que nenhuma força interior conseguiria abrir sozinha. Deus não pede que você seja forte o tempo inteiro. Ele pede que você seja sincero. E a sinceridade que Ele deseja agora é simples. Mostre a Ele o que está doendo. Mostre a Ele o que você tem escondido, até mesmo de si mesmo. Mostre a Ele o que pesa, o que confunde, o que machuca, o que preocupa, o que parece não ter solução. A entrega começa quando você para de segurar o que já te ultrapassa. Imagine suas mãos agora, não fisicamente, mas interiormente. Imagine que existe dentro de você um espaço onde você guarda tudo o que te pesa. É ali que suas preocupações se acumulam. É ali que seus medos se escondem. É ali que suas memórias te apertam. É ali que sua mente tenta organizar o que nunca conseguiu resolver. Agora imagine que suas mãos espirituais se estendem, trazendo tudo isso à tona. Não de um jeito desordenado, mas com clareza.
você enxerga sua dor. Você reconhece sua dor. E pela primeira vez em muito tempo, você aceita que não precisa segurá-la sozinho. Agora visualize as mãos de Deus. Não tente ver detalhes. Basta sentir que são mãos que acolhem, mãos que sustentam, mãos que não soltam, mãos que compreendem, mãos que já carregaram cruzes maiores que qualquer dor que exista no seu coração. Quando você coloca a sua dor nessas mãos, algo profundo acontece. Não é imediato, não é mágico, não é teatral. É espiritual, é real. É o encontro da sua fragilidade com a força de Deus. É a união entre aquilo que você sente e aquilo que Ele está disposto a transformar. Coloque sua dor nas mãos dele como quem entrega algo frágil, com cuidado, com verdade, com humildade. Imagine esse ato como se fosse um gesto sagrado, porque é. Todos os que já encontraram cura espiritual começaram assim. A cura sempre passa pela entrega. A paz sempre passa pela confiança. A restauração sempre passa por esse movimento interior que diz: eu já não consigo segurar isso. Senhor, segure em meu lugar. Perceba que, ao entregar, você não perde nada. Pelo contrário, a entrega abre espaço dentro de você. O que antes ocupava o coração inteiro começa a diminuir. O peso se desloca, o fardo se move. A tensão encontra uma saída. A mente percebe que não precisa continuar trabalhando sem descanso. O corpo começa a sentir leveza, porque quando você entrega algo que estava guardado há tanto tempo, a alma respira de novo. Talvez você tenha medo de soltar. É natural. Muitas vezes, a dor se torna tão familiar que você acredita que sem ela ficaria vulnerável. Mas Deus não quer te deixar vulnerável. Deus quer te deixar livre. Ele não tira a dor para te deixar vazio. Ele tira a dor para preencher o vazio com paz. E é isso que está começando a acontecer agora. A entrega cria dentro de você um espaço que Deus começa a ocupar lentamente, com um carinho que nenhuma palavra descreve. Enquanto suas mãos interiores entregam a dor, imagine que Deus a recebe com cuidado. Ele não rejeita, Ele não devolve, Ele não ignora, Ele acolhe. E quando Deus acolhe, algo acontece no espiritual que muda o emocional. Muda o modo como você pensa, muda a forma como você sente, muda a maneira como você respira. O peso não some de repente, mas começa a se desfazer. A entrega é o ponto inicial da cura. A partir dela, Deus começa a trabalhar. Agora perceba como sua alma reage a esse movimento. Existe mais espaço dentro de você. Existe mais ar. Existe mais quietude. A dor, que antes ocupava tudo, agora está nas mãos daquele que sabe tratar feridas com precisão divina. E essa percepção abre o caminho para um processo ainda mais profundo. Porque a entrega não é o fim, é a passagem. Depois dela vem o toque silencioso de Deus, que trabalha no íntimo enquanto você descansa. É exatamente isso que te espera no próximo passo da oração. Depois de entregar a dor, o coração se torna sensível ao movimento sutil e silencioso de Deus. E essa ação divina que acontece dentro de você, enquanto seus olhos se fecham, é o que transforma a noite em um lugar seguro. A transformação silenciosa. A entrega da dor abre um espaço interior que você talvez nem imaginasse que existia. É como se uma parte da alma, que antes estava ocupada por tensões acumuladas e pensamentos confusos, agora fosse liberada. E quando esse espaço se abre, Deus começa a agir de um modo que não faz barulho. Ele não opera com alardes, nem com sensações dramáticas. Ele trabalha no silêncio, um silêncio que cura, um silêncio que reconstrói, um silêncio que reorganiza o que estava desalinhado dentro de você. Enquanto você respira mais devagar, enquanto a tensão começa a se dissolver, Deus está realizando algo que só o céu compreende completamente.
Existe um momento na vida espiritual em que a transformação não depende da sua ação, mas da disponibilidade do seu coração. É exatamente isso que acontece agora. Você entregou a dor, abriu o espaço, reconheceu o que estava pesado. E agora Deus entra nesse lugar com uma delicadeza que ultrapassa qualquer explicação lógica. Ele toca as raízes do que te machuca. Ele alcança camadas que você não sabia acessar. Ele entende conexões internas que você não conseguia perceber. E enquanto você permanece quieto, ele reorganiza emoções, acalma lembranças e ajusta pensamentos que se tornaram duros demais ao longo do dia. Perceba o que acontece dentro de você. A dor que antes parecia intransponível agora começa a perder força. Não porque desapareceu por completo, mas porque deixou de ser administrada sozinha. Deus está segurando aquilo que você entregou. E ao segurar, ele começa a dissolver os nós emocionais que haviam se formado. É como observar algo que se desfaz lentamente, de forma suave e constante. Nada é forçado, nada é apressado. A cura verdadeira acontece no ritmo de Deus, não no ritmo da ansiedade humana. E esse ritmo é estável, seguro e cheio de intenção amorosa. Enquanto Deus trabalha, você percebe uma mudança na respiração. O ar entra com mais naturalidade. O peito já não parece tão apertado. A mente reduz o ritmo que antes parecia impossível de controlar. Pensamentos que insistiam em repetir cenários dolorosos perdem a intensidade. O corpo, que estava tenso, encontra pequenos pontos de descanso que se espalham aos poucos. Tudo isso é consequência da transformação silenciosa. É o tipo de cura que não depende de esforço, mas de rendição. Deus faz por dentro aquilo que você nunca conseguiu fazer pela força da razão. A transformação divina não é apenas emocional. Ela alcança dimensões mais profundas. Existe algo espiritual acontecendo dentro de você agora. É como se Deus recolhesse cada fragmento da sua história recente e reorganizasse tudo de um jeito mais leve. Ele recolhe as inseguranças que se formaram ao longo do dia. Ele recolhe as preocupações que tentaram minar sua paz. Ele recolhe os medos que pareciam maiores do que você e, enquanto recolhe, ele transforma. Essa transformação não muda apenas a noite. Ela muda o modo como você vai acordar amanhã. Muda sua disposição para enfrentar o que vier. Muda a maneira como você interpreta o que viveu. Sinta como Deus age nesse silêncio. Ele não está parado. Ele não está distante. Ele não está apenas observando. Ele está trabalhando. E esse trabalho se torna perceptível quando você percebe a suavização dos pensamentos. Quando você nota a calma invadindo áreas que antes estavam tensas. Quando você sente que algo dentro de você começa a se alinhar de novo. A transformação de Deus é profunda. Ele age onde ninguém consegue ver. Ele age onde você não sabia que precisava. Ele age com precisão absoluta. Esse movimento divino também traz uma compreensão nova. Você percebe que a dor, por mais real que seja, não é maior do que Deus. Ela não define quem você é. Ela não determina seu futuro. Ela não impede que você descanse. A transformação silenciosa mostra que Deus sempre esteve cuidando de você, mesmo quando você achava que estava sozinho. Ele transforma sem exigir. Ele cura sem causar medo. Ele toca sem machucar. Ele restaura sem pressa, porque ele sabe a hora certa de cada mudança. Agora que você entregou sua dor e permitiu que Deus agisse em silêncio, uma nova etapa começa a se formar dentro do seu coração. Uma etapa que envolve não apenas permitir a cura, mas receber uma purificação interior que renova tudo o que toca. E essa purificação é o que te prepara para o descanso mais profundo desta noite. Deus já começou a agir.
Agora, Ele te conduz para um nível ainda mais suave e restaurador do cuidado divino. A transformação silenciosa. A entrega da dor abre um espaço interior que você talvez nem imaginasse que existia. É como se uma parte da alma, que antes estava ocupada por tensões acumuladas e pensamentos confusos, agora fosse liberada. E quando esse espaço se abre, Deus começa a agir de um modo que não faz barulho. Ele não opera com alardes, nem com sensações dramáticas. Ele trabalha no silêncio. Um silêncio que cura, um silêncio que reconstrói, um silêncio que reorganiza o que estava desalinhado dentro de você. Enquanto você respira mais devagar, enquanto a tensão começa a se dissolver, Deus está realizando algo que só o céu compreende completamente. Existe um momento na vida espiritual em que a transformação não depende da sua ação, mas da disponibilidade do seu coração. É exatamente isso que acontece agora. Você entregou a dor, abriu o espaço, reconheceu o que estava pesado. E agora, Deus entra nesse lugar com uma delicadeza que ultrapassa qualquer explicação lógica. Ele toca as raízes do que te machuca. Ele alcança camadas que você não sabia acessar. Ele entende conexões internas que você não conseguia perceber. E enquanto você permanece quieto, ele reorganiza emoções, acalma lembranças e ajusta pensamentos que se tornaram duros demais ao longo do dia. Perceba o que acontece dentro de você. A dor, que antes parecia intransponível, agora começa a perder força. Não porque desapareceu por completo, mas porque deixou de ser administrada sozinha. Deus está segurando aquilo que você entregou. E ao segurar, Ele começa a dissolver os nós emocionais que haviam se formado. É como observar algo que se desfaz lentamente, de forma suave e constante. Nada é forçado, nada é apressado. A cura verdadeira acontece no ritmo de Deus, não no ritmo da ansiedade humana. E esse ritmo é estável, seguro e cheio de intenção amorosa. Enquanto Deus trabalha, você percebe uma mudança na respiração. O ar entra com mais naturalidade. O peito já não parece tão apertado. A mente reduz o ritmo que antes parecia impossível de controlar. Pensamentos que insistiam em repetir cenários dolorosos perdem a intensidade. O corpo que estava tenso encontra pequenos pontos de descanso que se espalham aos poucos. Tudo isso é consequência da transformação silenciosa. É o tipo de cura que não depende de esforço, mas de rendição. Deus faz por dentro aquilo que você nunca conseguiu fazer pela força da razão. A transformação divina não é apenas emocional. Ela alcança dimensões mais profundas. Existe algo espiritual acontecendo dentro de você agora. É como se Deus recolhesse cada fragmento da sua história recente e reorganizasse tudo de um jeito mais leve. Ele recolhe as inseguranças que se formaram ao longo do dia. Ele recolhe as preocupações que tentaram minar sua paz. Ele recolhe os medos que pareciam maiores do que você. E enquanto recolhe, Ele transforma. Essa transformação não muda apenas a noite. Ela muda o modo como você vai acordar amanhã. Muda a sua disposição para enfrentar o que vier. Muda a maneira como você interpreta o que viveu. Sinta como Deus age nesse silêncio. Ele não está parado. Ele não está distante, Ele não está apenas observando, Ele está trabalhando. E esse trabalho se torna perceptível quando você percebe a suavização dos pensamentos. Quando você nota a calma invadindo áreas que antes estavam tensas. Quando você sente que algo dentro de você começa a se alinhar de novo. A transformação de Deus é profunda. Ele age onde ninguém consegue ver. Ele age onde você não sabia que precisava. Ele age com precisão absoluta. Esse movimento divino também traz uma compreensão nova. Você percebe que a dor, por mais real que seja, não é maior do que Deus. Ela não define quem você é. Ela não determina seu futuro.
ela não impede que você descanse. A transformação silenciosa mostra que Deus sempre esteve cuidando de você, mesmo quando você achava que estava sozinho. Ele transforma sem exigir. Ele cura sem causar medo. Ele toca sem machucar. Ele restaura sem pressa, porque Ele sabe a hora certa de cada mudança. Agora que você entregou sua dor e permitiu que Deus agisse em silêncio, uma nova etapa começa a se formar dentro do seu coração. Uma etapa que envolve não apenas permitir a cura, mas receber uma purificação interior que renova tudo o que toca. E essa purificação é o que te prepara para o descanso mais profundo desta noite. Deus já começou a agir. Agora, Ele te conduz para um nível ainda mais suave e restaurador do cuidado divino. Declarações proféticas de descanso. Quando Deus purifica o interior, Ele não deixa o coração apenas vazio. Ele preenche, Ele reorganiza. Ele planta verdades que sustentam a alma quando as emoções vacilam. E agora, depois de tudo o que já aconteceu nesta oração, você está num momento em que o coração se torna fértil para receber essas verdades. São declarações que não vêm da força humana, mas do próprio movimento de Deus que está acontecendo dentro de você. Elas não servem para animar por alguns minutos. Elas servem para estabelecer paz. A paz que permanece mesmo quando o mundo tenta agitar tudo ao redor. Ouça essas declarações como quem recebe um alimento que o corpo esperava há muito tempo. Não são frases positivas, são afirmações espirituais. São sementes que Deus planta no seu interior agora. A primeira verdade que Ele estabelece é clara. Hoje, sua alma encontra descanso. Não é uma promessa distante, é uma realidade que começa aqui. O descanso não depende de circunstâncias perfeitas. Depende de confiar que o Deus que te acompanha nesta noite está conduzindo tudo o que você não controla. Essa confiança começa a moldar sua respiração, começa a alinhar seus pensamentos, começa a aquietar as tensões que ainda sobraram. A segunda verdade que Deus declara é sobre o peso que você carregava. Ele afirma que hoje seu coração será leve. A leveza não significa a ausência total de desafios. Significa que o peso deles não cai mais sobre você sozinho. A leveza vem quando o fardo é dividido com Deus, quando Ele assume a parte que te esmagava, quando Ele te lembra que há uma graça que sustenta cada passo que você dá. Essa leveza começa a tomar forma no modo como você pensa sobre o que viveu. Ela se manifesta na maneira como você olha para si mesmo. Ela se revela quando a mente, antes inquieta, passa a encontrar um ritmo mais tranquilo. A terceira verdade que Deus planta é sobre sua mente. Hoje, sua mente será restaurada. A restauração não é apenas acalmar pensamentos. É reorganizar o que perdeu direção. É curar o que foi ferido por palavras ou situações. É reordenar aquilo que ficou perturbado. A mente humana guarda mais detalhes do que o corpo consegue expressar. E Deus conhece cada um desses detalhes. Ele restaura pensamentos que ficaram presos. Ele restaura memórias que te cansaram. Ele restaura interpretações que te fizeram se sentir pequeno. Ele restaura convicções que se desgastaram ao longo do tempo. Enquanto você ouve, Ele já está operando essa restauração. A quarta verdade é sobre seu espírito. Deus declara que você não está sozinho nesta caminhada. Não importa quantas vezes o dia tenha tentado te convencer do contrário. Não importa quantas situações tenham te feito duvidar da própria força. Deus reafirma que está com você. E essa verdade, quando entra no coração, muda o modo como você enfrenta o que vem pela frente. Ela não elimina os desafios, mas elimina a sensação de abandono. E quando essa sensação vai embora, todo o interior começa a se alinhar.
A quinta verdade que Deus estabelece é sobre a sua identidade. Ele te lembra que você não é definido pela dor, pelas falhas, pelas perdas ou pelos medos. Ele te lembra que sua identidade está nele. Uma identidade que não oscila com circunstâncias. Uma identidade que não se destrói com frustrações. Uma identidade que permanece quando tudo ao redor muda. Essa verdade faz com que você perceba que o descanso é algo que acontece não apenas no corpo, mas na essência. A sexta verdade que Deus planta é sobre o amanhã. Ele afirma que você pode descansar porque Ele já está no seu futuro. O que te preocupa não pega Deus de surpresa. O que te assusta não assusta o céu. O que te parece impossível não limita o poder dele. E quando essa verdade se instala dentro de você, algo profundo acontece. O medo perde terreno. A ansiedade perde autoridade. A esperança começa a se reconstruir por dentro. Cada uma dessas declarações forma um alicerce espiritual que sustenta a sua noite. Elas não são palavras soltas. Elas têm direção. Elas têm propósito. Elas têm vida. E enquanto você as recebe, percebe que o ambiente interior muda. Tudo se reorganiza com mais harmonia. Você sente que está mais preparado para deixar o corpo descansar por completo. O coração está mais tranquilo. A mente está mais clara. A alma está mais firme. Deus está estabelecendo verdades que permanecerão mesmo quando você estiver dormindo. Agora que essas declarações foram plantadas, seu interior está pronto para o próximo passo. Um passo que envolve desligar silenciosamente cada área que ainda está ativa dentro de você. E esse desligamento não é abandono, é confiança total. É Deus te conduzindo ao descanso mais profundo desta noite, o desligamento interno. Existe um momento da noite em que o corpo pede descanso, mas o interior ainda continua aceso. A mente insiste em permanecer alerta, mesmo quando o cansaço já tomou conta de tudo. Os pensamentos tentam resolver problemas que não pertencem a este horário. As emoções ainda revivem cenas que já passaram. A memória insiste em organizar o que não faz mais parte do agora. É como se houvesse várias luzes internas acesas, impossibilitando o repouso completo. E é justamente neste ponto da oração que Deus te convida a um desligamento profundo, não como fuga, mas como um ato de confiança absoluta. Imagine que cada área da sua vida interior funciona como um cômodo dentro de uma casa. Durante o dia, todas essas luzes ficam acesas. Luzes de decisões, luzes de responsabilidades, luzes de sentimentos, luzes de preocupações, luzes de diálogo interno, luzes de tensão. Algumas luzes brilham demais, outras piscam sem parar, outras iluminam memórias que você gostaria que ficassem no escuro. Mas à noite, Deus te convida a caminhar por essa casa interior e ir apagando cada luz, uma de cada vez. Não porque elas não importam, mas porque agora não é hora de carregá-las. O desligamento interno começa pela mente. A mente tenta sempre explicar, justificar, prever e entender. Ela cria cenários, elabora respostas, formula possibilidades. Só que agora Deus te pede para permitir que essa atividade diminua. Ele te convida a aquietar os pensamentos, não pela força, mas pela confiança. Quando você reconhece que não precisa pensar em tudo agora, a mente começa a recuar. Perceba essa diminuição como se fosse um abajur que você desliga com um simples movimento. A intensidade baixa, a luz diminui, o silêncio se estabelece. Depois, Deus te conduz ao desligamento das emoções que ainda estão agitadas. Aquelas que te acompanharam ao longo do dia e não encontraram repouso. A emoção que se frustrou, a emoção que se irritou, a emoção que se magoou, a emoção que se sentiu esquecida, a emoção que tentou ser forte.
Agora, Deus pede que cada uma delas seja recolhida, como se Ele mesmo tocasse cada sensação e aguardasse com cuidado. A agitação interior se torna mais suave. Os tumultos emocionais começam a se afastar. É como se Deus fechasse as janelas internas por onde ventos fortes estavam entrando. O corpo também participa desse desligamento. Ele responde ao que o interior está vivendo. Quando você entrega a mente e as emoções ao silêncio divino, o corpo recebe a ordem de descansar. Os músculos deixam de se manter em estado de defesa. A respiração não precisa continuar pesada. A postura não precisa estar em alerta. Deus toca esse corpo cansado e diz, de modo silencioso, que agora ele pode soltar. Soltar o que prendeu, soltar o que tensionou, soltar o que segurou o dia inteiro. O desligamento interno também envolve expectativas. Aquelas que você projetou para amanhã, aquelas que você tentou controlar, aquelas que te fizeram imaginar cenários futuros enquanto ainda luta para lidar com o presente. Deus te convida a deixar todas essas expectativas quietas. Ele te lembra que o amanhã não se constrói agora. O amanhã pertence a Ele. Quando você aceita esta verdade, o coração se desliga da pressa e a ansiedade perde a autoridade. Agora imagine que dentro de você existe um último interruptor. Esse interruptor controla o barulho interno. Não barulho físico, mas barulho emocional e mental. Esse barulho é formado pelos pensamentos que insistem em voltar, pelos medos que tentam te convencer de que algo pode dar errado, pelas lembranças que desconfortam e pelos questionamentos que não encontram respostas. Deus te convida a entregar esse interruptor nas mãos dele. É um gesto profundo porque significa permitir que ele apague o ruído que te acompanha. Quando você entrega esse controle a Deus, o silêncio interior se torna completo. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio da presença dele. Esse desligamento não é uma desistência da vida, é uma afirmação de fé. É reconhecer que existe um momento do dia em que a alma precisa parar para que Deus prossiga. É compreender que a noite não é apenas ausência de luz. Ela é uma pausa sagrada onde Deus trabalha enquanto você descansa. E quando o interior se desliga completamente, você sente que algo dentro de você se acomoda. Você percebe que pode realmente deitar sem medo. A alma encontra um descanso que não depende de circunstâncias. É o descanso que nasce quando você solta o controle e deixa Deus cuidar. Agora que seu interior está desligado de tudo o que não precisa mais te acompanhar nesta noite, Deus te conduz para um momento ainda mais íntimo, um instante em que Ele não apenas te acolhe, mas te envolve por completo. Como um pai que segura o filho cansado e diz que ali, naquele abraço, nada precisa ser temido, o abraço final de Deus. Há um ponto da noite em que todo ser humano anseia por algo que vai além das palavras. Um ponto em que o coração não precisa mais de explicações, mas de acolhimento. Um ponto em que a alma não busca respostas, mas repouso. É exatamente aqui que Deus te encontra agora. Depois de entregar a dor, receber a purificação, acolher as declarações de descanso e permitir o desligamento interno, você se aproxima do momento mais profundo desta oração, o abraço de Deus. Não um abraço simbólico, não um abraço imaginário, um abraço espiritual que envolve não só o corpo, mas também a alma e a mente. Esse abraço não chega de um instante para o outro. Ele se revela como uma presença que se aproxima devagar e com intenção. Você percebe que algo muda no ar, como se uma calma maior descesse sobre você. Essa calma não vem de dentro de você. Ela vem de Deus se aproximando. Ele te toca de um jeito que não causa surpresa, porque esse toque respeita o ritmo do seu coração. Ele não chega com velocidade, ele chega com verdade. Ele chega com uma ternura que você talvez tenha esquecido como é sentir.
Agora imagine que Deus te envolve com os braços do Pai que nunca te abandonou. Não é um abraço que prende, é um abraço que liberta. Não é um abraço que aperta, é um abraço que sustenta. Não é um abraço que exige, é um abraço que acolhe. Ele te segura como quem reconhece o peso que você tentou carregar sozinho. Ele te segura como quem sabe que você aguentou demais. Ele te segura como quem entende que por trás da força que você mostrou para o mundo, existia uma alma cansada pedindo ajuda. Esse abraço tem um efeito imediato. O corpo começa a se soltar de verdade. A musculatura reage como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde não precisa mais se defender. O peito, que estava fechado, começa a abrir. A respiração encontra um ritmo mais profundo. A tensão que restava se dissolve devagar. O corpo entende que está seguro. E quando o corpo entende isso, a alma também entende. A alma percebe que chegou a um lugar onde nada ameaça, onde nada oprime, onde nada exige. Um lugar onde tudo é cuidado. Enquanto Deus te abraça, pensamentos que antes te perturbavam perdem força. Eles não desaparecem de forma brusca, eles apenas deixam de comandar você. É como se Deus colocasse um escudo suave entre você e aquilo que te causava ansiedade. Não é uma barreira rígida, é um filtro de paz. Um filtro que impede as vozes internas de te pressionarem. Um filtro que transforma o barulho em silêncio. Um filtro que permite que você ouça apenas o que realmente importa. E o que importa agora é a certeza de que você está protegido. Esse abraço também toca a parte mais profunda da sua identidade, a parte que buscava aprovação, a parte que tentou ser forte demais, a parte que achou que precisava resolver tudo sozinha. Deus toca essa parte com uma sabedoria que não julga. Ele não expõe suas fraquezas para te envergonhar. Ele expõe para curar. Ele mostra que você não precisa se esconder dele. Ele sabe exatamente quem você é. E mesmo assim, escolhe te envolver com amor. Esse é o abraço que não depende de mérito. É o abraço que nasce da misericórdia. Enquanto você permanece nesse abraço, algo acontece com suas emoções. Elas deixam de correr dentro de você como ondas agitadas e começam a se alinhar como águas tranquilas. Deus acalma sentimentos que estavam desordenados. Ele recolhe angústias que tentavam te dominar. Ele reorganiza o que estava solto. Esse abraço é como um porto seguro depois de uma tempestade. O coração que estava lutando finalmente encontra descanso. Esse abraço também tem uma função espiritual. Ele sela tudo o que Deus já fez até aqui. Ele fortalece a entrega que você realizou. Ele protege a purificação. Ele confirma as declarações que foram plantadas. Ele sustenta o desligamento interno. É como se Deus dissesse que nada do que ele fez será perdido. Ele guarda, ele sela, ele confirma, ele protege. E enquanto você permanece envolvido nessa segurança, algo dentro de você entende que pode dormir. Não como alguém que apaga por exaustão, mas como alguém que descansa por confiança. O sono deixa de ser uma tentativa de fuga. Ele se torna um presente oferecido por Deus. Um presente que diz que você já fez o que precisava fazer nesta noite. Agora é hora de descansar. Agora é hora de permitir que Deus continue trabalhando enquanto você dorme. E é justamente isso que te espera no próximo passo. Não é uma despedida, é um fechamento suave. Um convite final para entregar-se ao sono com total confiança na presença daquele que nunca te abandona. Despedida suave que conduz ao sono. Há um ponto da oração em que não é mais necessário fazer esforço algum. O coração já foi acolhido. A dor já encontrou um destino seguro. A mente já não está mais lutando para entender. O corpo já percebeu que não precisa permanecer em alerta. E agora, nesse momento em que tudo dentro de você se aquietou,
Deus te acompanha para o passo final desta noite. Não um passo de palavras, mas de entrega profunda. Uma despedida que não afasta, mas aproxima. Uma despedida que fecha o dia e abre o descanso. Uma despedida que sela a noite com a certeza de que você está seguro. A suavidade desse momento é o que torna tudo tão real. Você não precisa mais organizar pensamentos, nem lidar com lembranças, nem tentar controlar emoções. Tudo já foi colocado nas mãos de Deus. O que restou agora é apenas deixar-se conduzir. Deixar que a paz, que já foi plantada dentro de você, comece a se espalhar por inteiro. Essa paz vem como um manto que desce devagar, cobrindo sua mente, seu peito, seu corpo, sua respiração. É uma paz que não depende de explicação, mas de presença. A presença de Deus que permanece com você até enquanto dorme. Perceba o silêncio que se forma dentro de você. Não é um silêncio vazio, é um silêncio que fala. Ele diz que a noite não é um intervalo entre problemas. A noite é um lugar de reencontro, um lugar onde você se abre e Deus entra. Um lugar onde o mundo deixa de exigir e a alma pode se recompor. Esse silêncio é um presente. Ele não te pressiona, ele não te inquieta. Ele apenas existe, preenchendo tudo com uma sensação de que a vida por um instante encontrou estabilidade. E é nessa estabilidade que o sono se constrói. Agora imagine que tudo ao seu redor vai ficando mais suave. A escuridão já não assusta, ela abraça. A cama já não é apenas um lugar físico, ela se torna um espaço sagrado onde Deus cuida de você enquanto você descansa. O ambiente muda não porque algo físico se transformou, mas porque seu interior está em paz. Quando a alma está em paz, o mundo perde a capacidade de ameaçar. O que resta é apenas o cuidado divino que envolve cada detalhe deste momento. Deus permanece ao seu lado, e você percebe que não precisa mais sustentar a postura emocional do dia. Não precisa mais manter a mente vigilante, não precisa mais tentar entender o que ainda não faz sentido. Agora é hora de confiar. Confiar que Deus cuida quando você dorme. Confiar que Ele vela por você. Confiar que nada entra no seu coração sem passar pelo olhar dele. Essa confiança se transforma em descanso profundo. Um descanso que não é apenas físico, mas espiritual. É o tipo de descanso que cura. Sua respiração começa a seguir um ritmo mais lento. O corpo encontra uma posição confortável sem esforço. A mente se rende. O coração se aquieta. E enquanto tudo isso acontece, Deus te acompanha com uma ternura que te envolve sem precisar de palavras. Ele sabe o que você viveu. Ele sabe o que você entregou. Ele sabe o que você espera. Ele sabe o que ainda causa um leve eco dentro de você. E Ele te diz, de modo silencioso, que tudo está sob cuidado. Nesse instante final da oração, você percebe que não precisa mais ficar acordado para manter nada funcionando. Existem coisas que só Deus pode sustentar. Existem lutas que só Ele pode conduzir. Existem respostas que só Ele pode formar. E o sono é o lugar onde você reconhece que o controle nunca esteve nas suas mãos. É uma rendição tranquila, uma rendição que não dói, uma rendição que cura, uma rendição que devolve ao coração aquilo que ele perdeu ao longo do dia. Agora permita-se descansar. Você caminhou por dentro de si mesmo. Você abriu espaço para Deus agir. Você se permitiu ser visto, você se deixou purificar, você recebeu verdades que fortalecem, você se desligou do que não precisava mais carregar e agora você está sendo abraçado. Tudo está pronto, nada falta, nada precisa ser corrigido, nada precisa ser temido. O momento do descanso chegou. Deus está aqui, Ele permanece. Ele guarda sua alma, Ele sustenta seu corpo, Ele acalma sua mente, Ele protege sua noite, Ele te acompanha no silêncio.
e Ele continua o que começou enquanto você dorme. Você não está sozinho. Você está seguro. Você está nas mãos de Deus. Agora, deixe o sono vir. Deixe que seus olhos se fechem. Deixe que sua alma repouse. Deixe que Deus continue trabalhando, porque esta noite é dele e você está completamente cuidado. O encerramento que acompanha o sono. Há instantes da noite que se tornam sagrados não por causa do silêncio externo, mas pela paz que se estabelece dentro da alma. Você chegou até aqui atravessando camadas internas que talvez nem soubesse que estavam tão pesadas. Permitiu que Deus tocasse sua dor. Abriu espaço para a purificação. Recebeu declarações que firmaram seu interior. Desligou pensamentos que insistiam em manter você desperto. Entrou no abraço de Deus de um jeito tão profundo que o coração finalmente encontrou repouso. Agora, neste encerramento, você não precisa mais lutar para sentir nada. Tudo já foi oferecido, tudo já foi entregue, tudo já está nas mãos daquele que nunca falha. Este encerramento não busca acrescentar novas ideias, busca selar aquilo que Deus já fez. É um selo espiritual que confirma que sua noite está guardada. Deus não realiza uma obra pela metade. Ele completa o que começou. Ele sustenta o processo que você viveu nesta oração. Ele protege cada passo interior que você deu. E agora, Ele te conduz para o descanso final com a firmeza de quem conhece perfeitamente o que seu coração precisa para dormir em paz. Sinta o peso do dia se afastando como alguém que se despede sem resistência. A memória que antes insistia em se manter ativa encontra seu lugar. Ela deixa de se projetar para o futuro. Ela deixa de invadir o presente. Ela simplesmente se acomoda, como um livro que finalmente é colocado de volta na prateleira certa. O que te aconteceu hoje já não exige explicações nesta hora. A noite não foi feita para revisões. A noite foi feita para entrega. E você já entregou tudo. Agora é hora de permitir que o descanso ocupe o espaço que a dor ocupava. A presença de Deus permanece ao seu lado. Não como uma lembrança distante, mas como uma realidade constante. Ele não se ausenta porque você vai dormir. Ele não se retira porque seus olhos vão se fechar. Ele não interrompe a obra porque você descansa. A fidelidade de Deus não depende da sua lucidez. Ela depende do amor que Ele tem por você. O mesmo amor que te acompanhou durante esta oração. O mesmo amor que recolheu sua dor. O mesmo amor que sustentou sua alma enquanto você atravessava suas fragilidades. Esse amor agora te conduz ao descanso final. Perceba como seu corpo responde a essa presença. A respiração se torna mais longa e profunda. O coração encontra um ritmo tranquilo. A musculatura perde a rigidez que guardava. O corpo sabe que está seguro. E quando o corpo entende isso, o sono se aproxima como alguém que vem sem pressa, mas com precisão. O sono não é inimigo. Ele é um instrumento de Deus. É no sono que Ele cuida de áreas que você não consegue tocar consciente. É no sono que Ele restaura o que o dia desgastou. É no sono que Ele fortalece aquilo que amanhã precisa se manter de pé. O encerramento desta oração não te deixa sozinho. Ele te entrega à presença de Deus. Uma entrega completa, uma entrega serena, uma entrega que não exige esforço. Você não precisa se vigiar, não precisa tentar controlar a mente, não precisa se preocupar em manter a paz. Deus fará isso por você enquanto seu corpo descansa. Ele guarda seus pensamentos, Ele protege sua alma, Ele sustenta sua respiração. Ele vela por você como quem ama com perfeição. Agora permita que sua consciência se acomode. Não tente segurar o fim deste momento. O sono não é ausência. O sono é continuidade. É Deus trabalhando no silêncio enquanto sua mente descansa. Deixe que seus olhos comecem a fechar sem resistência.
Deixe que a suavidade que você sente se torne mais profunda. Deixe que sua alma repouse com leveza. Deixe que Deus seja o único responsável por tudo que acontece dentro de você enquanto dorme. A noite está entregue. Seu interior está entregue e você também está entregue. A presença de Deus te acompanha até o último instante de consciência e permanece durante todo o seu sono. Nada te ameaça, nada te falta, nada te separa do cuidado dele. Agora durma. Durma com a certeza de que esta noite não é apenas mais uma. É a noite em que Deus te envolve por completo e te guarda como um pai guarda aquilo que mais ama. Durma em paz, durma com segurança, durma sob o olhar de Deus. Quando esta oração terminar, deixe que ela continue vivendo dentro de você. Se ela trouxe paz ao seu coração, compartilhe com alguém que possa estar precisando da mesma cura que você buscou aqui. Inscreva-se no canal para receber mais momentos como este, onde Deus encontra o seu coração no silêncio da noite. E se desejar, deixe nos comentários qual parte mais falou com você, para que juntos continuemos construindo um espaço de fé, descanso e presença divina. Que Deus te acompanhe sempre. Durma em paz.